Saudações, galera, começando agora mais um CambuCast, o podcast da Cambuca. Chega mais que hoje, o papo vai ser muito legal. E claro, esse podcast é uma oportunidade de a gente trocar ideias sobre design, marketing, comunicação, marcas e negócios. E você é o nosso convidado para entrar nessa aventura com a gente, compartilhar ideias, novos aprendizados, enfim, muita coisa boa vai rolar aqui. E hoje nós vamos ter, claro, uma convidada especial e nós vamos falar sobre uma arte milenar muito poderosa, que é a arte de vender. Arte essa que também está envolta de muitos mistérios, mas a gente vai desvendar alguns deles aqui hoje. Então, roda a vinheta para a gente conhecer a nossa convidada de hoje. Eu sou a Tami Brígido, estou aqui comandando o papo de hoje. Temos Murilo Cândido no comando das picapes. Está hoje aqui comigo Érica Mendes. Diga olá, Érica, para os nossos teleouvintes telespectadores. Olá, dona Tamires, um prazer enorme estar aqui, né? Uma grande honra ser o segundo episódio do CambuCast, é isso? Isso. Te mete com a gente. Érica, e se apresenta pra galera quem é você na fila do pão, diga quem é e de onde está falando, para as pessoas te conhecerem. Eu sou a Érica, sou mãe de 2 meninos, casada com o Michael, né? Porque não pode sair Muito já importante. falando dos negócios, senão eu levo um pito lá em casa. E eu tenho uma empresa chamada Mac Joias. Você criciumense já ouviu falar, já me viu num anúncio. Só pra vir garantir. Já sabe que ouro, prata, semijoia, tudo lá na Mac Joias. E no meio da conversa nós vamos falar de como, né, vender, falar, pensar. Porque tem tudo a ver com a tua história, né? Tudo a ver. Vendas, né? Eu não sei onde eu começo e eu termino, mas eu tô sempre vendendo alguma coisa. E assim, quando eu pensei nesse tema, cara, eu quero falar sobre vendas, porque assim, pra mim, até pouco tempo atrás, era um rolê que eu deixava meio distante, aí precisei desmistificar, porque entendi o quanto era importante pra mim, pro meu negócio. E às vezes a gente tem muito esse preconceito e tal, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas quando eu pensei no tema que eu queria falar, não pensei em outra pessoa. Se eu quero chamar a Érica, porque pra mim é referência, depois eu vou te explicar melhor por que eu penso dessa maneira, assim. Eu vou adorar saber. Mas o que eu quero que tu comece também, e acho que a tua história desde o início, que algumas coisas eu já sei, mas tu vai falar e eu vou fazer assim, não acredito, tô ouvindo pela Grandes primeira revelações. vez. Mas algumas coisas talvez aqui a gente ainda vai descobrir, mas eu sei que desde o começo da tua história, as vendas estavam ali nas tuas atividades. Eu quero que tu conte pra gente como começou a Mac lá no início. O quanto isso está atrelado com a tua vida pessoal, que às vezes a gente não consegue separar, E né? olha que o meu marketing tenta, né? Tá tudo ali junto, conectado. Que eu sei que tu já começou vendendo, né? E se pra ti isso surgiu como uma necessidade, quando que isso vira, de fato, um trabalho e que tu gosta de fazer, e começar nessa separação, era gostar de fazer uma habilidade fácil ou não? Foi tipo assim, por necessidade, precisei desenvolver essa habilidade. Conta pra gente como que começou. O começo, desde que eu me entendo por gente, eu vendo. Só que não era uma coisa que eu entendia que eu era diferente das outras pessoas por vender. Eu achava que as pessoas achavam normal vender. Todo mundo faz isso. Tipo, natural vender. Mas desde os meus 8, 7 anos, diz meus tios que eu pegava, eu tinha revistinha da Avon, tinha revistinha da Boticário, tudo quanto é tipo de revista que podia vender, que era fácil pra mim carregar por aí. E eu vendia na rua da minha avó, na rua da minha mãe. Então, tipo, como eu fazia, eu não faço ideia. Mas, tipo, eu amava costurar quando era pequena. E eu vendia os vestidos. Não era, tipo, costurar, não, por causa da boneca. Não, era pra mim vender os vestidos. Eu tinha uma empresa... Não sei se essa tu sabe. Mas se chamava Estilérica. Qual que é o problema? Mas olha só, né? A referência de criança
E eu não tinha noção, mas sempre tinha a ver com o negócio, sempre. Estilérica. Me respeita, Gente, tá, quem Miri? quiser comprar essa marca tá pronta, tá? Ela não patenteou. Estilérica, você que trabalha com estilo, isso se chama Isso Érica. é o nome, é Érica. Então, sempre eu tive muito a ver com o negócio, mas não é uma coisa que eu conseguia ver há muitos anos atrás. Eu vejo hoje porque é um assunto comum. No meu tempo de empreendedorismo, essa palavra não existia. Então, eu sempre tenho muito orgulho desse termo, desse jeito. E aí Título, né? eu não entendia que as pessoas tinham pavor a vendas. Tipo, até nojinho de vendas. E vendedor é meio louco, assim, não tem muito o que. Definitivamente, tem um astral diferente, tem uma pegada diferente, vê negócio em tudo, então tem aqueles rótulos, né, de pessoa que é enrolada, pessoa que é, isso aí vende até avião pegando fogo. Quer dizer, né, que se tu pisca, o vendedor vai te enrolar. E não é assim que eu vejo vendas, então pra mim, até eu entender hoje, né, depois de anos de terapia, a gente se resolve, vai. Tá, mas aí tu falou, o Michael trabalha. Quando que vocês começaram a trabalhar juntos? Que tu falou, eu tinha uma marca. Quando que começou aí? Bom, assim, né? Resumidamente, porque são 15 anos, então já não dá mais pra ficar contando todo o passo, né? Porque vocês não teriam paciência, mas eu acho legal, assim. Eu não sei muito onde começa o meu casamento, né? O como foi e quando começa a marca, porque é tudo muito junto. Quando chegou o Michael era metalúrgico. Não, vai antes. Rebobina a fita. Eu namoro com o meu marido desde os meus 14 anos. Ele é 4 anos mais velho que eu. E aí, com 16 anos, eu engravidei. Então, nesse meio tempo, eu fui... no caso, ele foi lá dizer pra minha mãe pra a gente morar junto. E nesse morar junto, né, ele era metalúrgico dentro de uma firma. Meu marido não tem muita características de vendedor, assim, de dar jeito nas coisas. Ele é uma pessoa bem tranquila, na dele. Mas ele, enfim, nessa época ele vendia celular também na firma, mas como era a galera que ele conhecia, pra ele não tinha muita dificuldade. E eu fui morar com a minha sogra, morei 3 anos com a minha sogra. Meu bebê nasceu, hoje ele tem 16 anos. Até inclusive beijo, filho. Aquelas. É um rapazão já. É um rapazão, um moço lindo, maravilhoso. E no primeiro ano dele ali, né, eu trabalhava num laboratório óptico, não tinha nada a ver com joia, mas sempre nessa pegada de eu sou muito interessada no que eu vou fazer, tenho algumas, até tipo, tive muita dificuldade na fase de liderar pessoas, porque eu achava que as pessoas eram assim, então até eu perceber que as pessoas não são assim, levei muita surra de relho, né, da vida. E quando a gente foi se organizando enfim, eu comecei, né, um negócio, a empresa que eu trabalhava quebrou na época, né? E era um negócio de semijoia, quando semijoia começou em Criciúma, então isso faz mais ou menos 15, 16 anos. E aí a empresa em si quebrou, mas eu continuei com as minhas clientes e aí eu fui atrás de ser representante das marcas que eu me envolvia. E aí ser representante era colocar a joia debaixo do braço, As aquela malas. pasta, as malas e eram vender. malas grandes. Isso significa, tipo assim, durante o dia o Mike trabalhava fora, durante o dia eu entendia que eu ia trazer mais clientes novos, entender lojista e podia ser consultoras também, que hoje o termo é consultora, mas antigamente era sacoleira. E eu ia atrás dessas pessoas durante o dia. Então, como é que eu fazia? Eu tinha 16 anos. Eu não dirigia, óbvio, né? Eu pegava o ônibus ali nos terminais, ali, né? Eu morava na Santa Luzia, pegava o ônibus, ia até os bairros, os centros dos bairros, conversava com as pessoas mais lojistas, entre aspas, porque aí eu tava. Só que era mala pesada. Mas as pessoas te conheciam, tu chegava, tipo, batia na porta e eu tenho coisa pra te mostrar? Sim, tipo, ó, a dona da loja tá, ó, a representante tá, né? No caso, o gerente tá. Aí a pessoa dizia, não tá. E daí eu, posso deixar um cartão? Na época existia cartão. Posso deixar um cartão? Eu tenho uma marca de... Eu represento, né? Marcas de joias e eu gostaria de ver se tem interesse pra botar aqui no negócio e tal. Então, sempre era um rolê. Eu sempre tive duas ideias, né? Ou eu ia para um lojista ou eu ia para consultora sacoleira. E eu sempre tive um encantamento pela consultora sacoleira. Porque era muito difícil tu acertar o dia que o lojista tava. E aí aquilo ali me dificultava um pouco.
Então, como eu não tinha grana, não tinha nada, então eu tinha que ser bem certeira e fazer as coisas certinho. E à noite, o que eu tinha agendado, o Maico iria comigo de carro, porque daí ele tinha 19 anos, ele dirigia, a gente já tinha o nosso Escort azul. Não, na época era um Corsa branco. E aí a gente ia visitar à noite. Então, assim, a Isso minha com sogra um ficava com o meu bebezinho. filho, eu morava com ela, minha sogra ficava com ele à noite, e nós íamos de carro entregar. Entregar não, vender, né? E aí meio que eu já fazia toda a programação pra chegar na casa da cliente e vender. Eu não admitia chegar na casa de alguém e não vender. Que era Mas um enfim. esforço todo que tu fazia. Poxa, se é Então, pra ir lá. se eu ia lá era porque é pra vender. E ninguém entende muito isso. Tipo, hoje, dentro da loja, eu percebo, né? Gente, o cliente entrou, tem que vender. O cliente já entrou. Na minha cabeça é assim que funciona ainda, né? Mas enfim. Mas esse período te treinou muito pra ser Nossa. essa vendedora que não aceita não vender. né? Tipo, o não é muito normal para um vendedor. Então tá É tudo isso bem. que eu acho que é uma loucura, né? Pra Saber mim que ele é como- provável e pra algumas pessoas isso é muito difícil, né? Ter essa possibilidade de receber um não. Já pessoa chegou lá e me disse que não quer? que pra mim não faz sentido, né? Mas pra quem tá pensando como venda, tipo assim, mas Érica, eu ofereci pra mulher e a fulana de tal, assim, fia, tem muitas fulanas que tu tem que oferecer. Quanto mais não tu ouvir, mais perto do sim tu vai estar. Então tu precisa ouvir os nãos pra chegar rápido e identificar, assim. Quando tu entende do que tu tá fazendo, até a respiração do cliente sabe se tá mais perto ou mais sim do não. Eu acho que vendedor tem essa coisa do comportamento ali que tu tem que prestar muita atenção, tá muito feeling, ativo. né? Tá, mas aí, beleza. Quanto tempo durou esse período, essa forma de fazer ela, até tu perceber que ela foi se formatando em outra coisa? Então, daí eu tinha os representantes, né? Só que eu era muito novinha. E, tipo, eu acho que isso, não que me atrapalhou, mas me impulsionou pra mim chegar logo no quesito empreender. Porque como eu era nova, eu tinha 16 anos. Então, vamos supor, eu chegava no dono da marca, na marca, e dizia assim, ó, eu preciso de 10 pulseiras dessa. Ele, não, Érica. Se tu levar 10, eu não vou ficar com 10. Eu tenho também as minhas pra vender. Eu assim, não, mas essas daqui já estão vendidas. Um exemplo, né? E aí eu lembro o dia como se fosse hoje. Eu tinha, certo, uns 17 anos, eu já tinha uma bis, porque depois do ônibus eu já fui pra minha bis. E tem que falar essas histórias, porque hoje, olhando, né, tipo, vai pensar, eu tive por muito tempo vergonha, assim, de, tipo, o que as pessoas vão pensar, né? Mas é porque eu consigo hoje olhar pra trás e dizer, meu Deus, eu era bem louca. Não, o que é mais preocupante é quem conhece a Erika, Com imaginar uma tu com uma bisa solta pela cidade, assim. Gente, eu levava Tira as todos os crianças. retrovisor. Sério, juro. Eu disse, eu preciso dessas 10. Eu ia fazer visita à noite, eu ia vender todas elas. E ele disse, não, Érica, tu não pode. Aí eu chorei. Por causa disso que eu comecei a pesquisar na época, né? Não era tão... Não tinha internet como tem hoje, mas entendeu a importância de se vestir, a importância de passar, né? Um certo... vamos dizer assim, um visual mais sério pra te poder realmente... ter valor na palavra, porque nem Tu sempre era só muito novinha, ser... uma menininha ali. Isso. Nem sempre o que eu falava correspondia ao que eu aparentava. Então, eu sempre tentava estar de camisa, sempre mais velha do que a minha idade. E também eu tinha um filho, então tudo isso conta e tudo é vendas, né? Tudo é vendas. Tá, daí tu chorou. Porque ele não queria te Chorei. vender. E é difícil eu chorar nessa vida, porque... E eu chorei bem assim, pensando, como é que eu vou sair daqui? Preciso levar coisa, eu vou perder cliente. Pra mim, perder cliente por muitos anos foi uma neura minha, assim. Queria muito dar certo, e não dar certo por causa de nada. Eu tinha um bebê pra criar. E eu não... Em nenhum momento da minha história e do meu marido, a gente deixava a responsabilidade pra alguém. Que é uma coisa que eu vejo hoje, que é de muito se admirar, né? Apesar de novos, a gente ergueu as manguinhas e foi trabalhar. E trabalhava depois do trabalho. Isso que é o mais importante, né? A gente trabalhava durante o dia, eu já nessa visão de representante, e ele comigo representando no final do dia, depois do trabalho dele. Enfim, assim, são vários rolês, mas resumindo, aí veio uma mulher, hoje ela já é falecida, que era minha cliente, e disse a Érica, eu acho que tu tem que trabalhar pra ti, fazer as coisas pra ti, e começou a me abrir a mente nesse sentido. E aí foi onde, tipo, a gente foi correndo atrás, foi entendendo, e veio a oportunidade de a gente fabricar. Aí, nesse primeiro dia de venda, já que a gente tá falando de venda, né, que o Maico foi trabalhar comigo, saiu
do todo certinho, correto horário dele. Uhum. E foi trabalhar como um representante de vendas. E aí ele dirigia, e aí agora eu não andava mais de bis, eu tava dentro do carro, era muito mais confortável. Daí ele assim, tá, Erika, pra onde a gente vai? Eu disse, a gente vai lá pro Rincão, que é uma cidade, né, pertinho. E aí eu entreguei cartão, que nem uma louca aquele dia, de boa, trabalhando, na minha cabeça tava tudo certo, e eu feliz da vida que eu tava mais longe, porque eu nunca tinha ido, de fato, em outra cidade, né? Porque a bis eu não ia tão longe, porque corria riscos, né? Por causa do Imagina, motorista. a Erika de bis numa BR, Deus do livre. Mas eu já peguei o BR ao contrário, amiga, pra você ter noção. Eu já fui na contramão da BR, olha. Aí a gente passou o dia inteiro. Quando chegou meio-dia e o Michael viu que não vendeu nada naquele dia, ele foi dando um ruim nele e disse, Érica, como que tu não vendeu nada? Érica, olha só, eu saí do serviço. Assim, mas homem, eu só entreguei cartão. Eu chamo ele de homem, né? Aí eu disse, eu entreguei cartão, daqui a pouco esse pessoal volta. E aí ele, mas Érica, pelo amor de Deus, eu saí do serviço. Assim, o que que tem? Foi o dia de prospecção. Nós estamos trabalhando, isso aqui também é trabalhar. E ele não entendia, não comprei. E aí ele foi ficando nervoso, porque imagina, né? Se o meu marido tiver algum tipo de fobia, provavelmente foi eu que instalei, sabe? Porque realmente, e pra mim era muito normal e natural aquilo ali. E pra ele, eu era louca de verdade. E aí ele começou, claro, até eu também ganhar a confiança dele e mostrar que era real. Foi um tempo até a primeira venda acontecer com ele, né? Mas pra mim era normal, eu tenho que conversar com muitas pessoas pra ter um resultado mínimo no final. Aí, então, eu tava já passando por 2 anos de fisioterapia e eu já tava cansada. Daí eu disse, Maico, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente coloca mais representantes, mais pessoas que nem nós, ou a gente dá uma casa pra MEC, que eu chamei de loja, né, seria o negócio. Daí ele, não, eu acho que faz mais sentido a gente ter uma loja, só que tem que ter um comprometimento de tu tá lá dentro, senão não vai funcionar. O Maico, né, já vendo o problema vir, né, porque ele já sabia que ia sobrar pra ele, então ele já disse, se tu cuidar da loja, a gente vai ter uma loja, senão não, senão a gente vai pro outro caminho. E eu já tava muito cansada, desgastada mesmo, fisicamente. Aí a gente decide. Aí eu disse, não, então tu tens o meu comprometimento, mas tu vai ter que me dar um tempo pra mim ir largando a rua, que a gente chamava assim, com o passar ali do tempo. Aí ele, não, beleza, então tu vai atendendo elas, mas atraindo elas pra dentro da loja. E assim foi feito. Então, a gente abriu a loja, eu acho que em 2014, eu sempre esqueço anos, foi 2014, 2015, a primeira. E lá na rua São José, ali perto da locativa. E aí a gente começou a entender que tinha muita procura pelo usar. E eu não compreendia isso. Eu não sacava que a mulher usava. Eu vendia para elas vender, mas eu não me tocava. Eu sou muito do instinto, da intuição. E aí eu passei pela rua Henrique Lage. E tinha uma placa lá tipo, tinha um papel pardo. E eu pensei, será que essa loja tá para alugar? Aí eu, por fim, liguei pra locativa no outro dia, tava pra alugar. E aí a locativa tá patrocinando esse vídeo, hein? Não foi um final muito feliz, né? Depois da pandemia, toda empresa de aluguel virou um problema. Não tá mais patrocinando, cancela. Eu vou falar, né? Mas enfim. Aí a gente... Aí eu vendi a ideia pro Maico. Maico, vamos nos mudar? Vamos pra Henrique Lage, nesses momentos de virada, sempre tem que convencer o Maico. Fazer um trabalho de convencimento. Sempre, a vida inteira foi meu não. Mas eu entendo, Maico, tá? Eu entendo. A Tamiris também é meu não hoje. Eu super entendo. Alguém tem que equilibrar essa balança. Tipo, geralmente os meus parceiros, eles já sabem como é que eu sou e sempre falam, não, Érica, pensa bem. Daí eu tenho que vir com algo muito mais Mas ninguém te tira da cabeça e no final tu acabou indo pra onde? Aí eu fui pra Henrique Lage, né? Que tu entendia que era uma rua que tinha maior movimento comercial. Mas eu também não tinha noção. Eu só sabia que era melhor porque tinha mais pessoas. Mas eu não tinha noção como nós iríamos mudar e dar outro nome pra... Até então não era nome, não tinha nome. Não, era Mac Joias. Sim. Outra história, vamos dizer assim. Outro caminho nós ia pegar. Porque lá era muito focado nas consultoras. Sei lá, 80%, 90% do nosso faturamento era de consultoras... sacoleiras, né? Aí quando a gente se mudou pra Henrique Lage, eu não tava presente dentro da loja como eu havia prometido.
Mas o Maicon sentia essa necessidade. Nessa época, nessa virada de endereço, a gente também iniciou com a joalheria. Tá, só pra fazer um parênteses. Tu tinha a loja, tu trabalhava muito na área da venda, tal, tal, tal. Vocês já tinham vendedoras que ajudavam na venda interna da loja. Uhum. E o Maicon sempre sempre trabalhou a parte administrativa até hoje, né? Até hoje. Hoje ele também trabalha daí nessa parte da joalheria também. Até fisicamente, como diz. A joalheria, pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, não sabe, é a parte personalizada, né? Em que eles fazem as alianças, enfim, outras peças de joias personalizadas em ouro e prata, né? Isso. E quando a gente fez essa mudança para a Rua Henrique Lage, foi muito importante, porque a gente começou a entender o varejo. E aí, quando a gente iniciou ali na São José, no primeiro ano, foi, tipo, tudo muito teste. No segundo ano, que a gente começou... Que aí veio o Instagram também, nessa mesma época, mais ou menos 7 anos atrás. A gente começou a compreender o que era a marca pra mulher que usava. Porque muda muito o jogo, né? Quando você tá vendendo um produto, uma ideia, pra alguém que vai pegar aquilo pra revender, que aí tu nem sabe onde que, né, como que isso vai acontecer, tu vendeu pra pessoa, pro lojista, ou enfim, pra consultora, e ela vai fazer a venda dela, ela tem um contato direto com o cliente. Agora, esse jogo inverte, né, tu fica no outro lado do cenário, em que tu tá de frente a frente com quem é o teu cliente final. Usar. É muito diferente. E aí muda muito o jogo, né? Nossa. E aí quando eu começava a perceber o jeito delas, escolher as peças, nossa, e a minha cabeça fritava, né? Porque eu sempre gosto muito de saber o que essa pessoa tá sentindo na hora de escolher, né? Até pra venda. E aí tu, como vendedor, descobriu as possibilidades de venda dentro, te abriu um novo leque de possibilidades. Total. E aí, tipo, eu comecei a perceber também a própria dificuldade da consultora em não... Tipo assim, por que ela não enxerga isso? Por que ela não vê que aquilo é possível? E uma característica minha, assim, quando eu tô dentro da loja, o número da loja muda. E aí eu fui descobrindo a questão da liderança, de equipe. Pra mim, sempre vai ser um desafio, né? Trazer as pessoas, vestir a camisa da empresa, né? Que tá trabalhando. Sempre vai ser. Eu acho que todo mundo que tem essa dor vai dizer, é verdade, Érica, eu concordo. Até depois a gente pode aprofundar um pouco mais essa questão das equipes, e aí no teu caso, principalmente equipe de venda, né? Uma equipe de vendedores é um desafio, mas esse é um problema que não existe. Eu nunca conversei com nenhum empreendedor, os clientes que eu atendo, que diga assim, nossa, ter equipe é pilado, tranquilo, assim, ó, eu bato no peito, tranquilo. Não, todo mundo tem questões com relação à gestão de pessoas. É um desafio. E eu imagino que para uma equipe de venda isso ainda seja praticamente dobrado, esse desafio, né? Porque a gente entende o quanto o atendimento, aí no teu caso das lojas, ele muda o jogo. Total. Né? A gente até no curso que nós fizemos no final de semana, depois eu quero falar um pouco sobre esse curso, no episódio. Que quase 70% das decisões de não comprar é por causa de um mau atendimento. Então, olha só isso, 70% das pessoas que dizem não, que não compram, que só tô dando uma olhadinha, vai embora, nunca mais volta, provavelmente ela teve uma experiência ruim de atendimento. Isso é de mudar a chave do negócio, né? Tu lembra a minha reação do teu lado, né? Na hora que ele dita esses valores, e aí a gente começa a se mexer. Porque, tipo, realmente, eu acredito muito no atendimento e é o diferencial da marca. Apesar, né, de vir a pandemia e, de certa maneira, botar isso muito em xeque, né? Tipo, contrasta muito bom atendimento e um botão para apertar sem atendimento. Então, começa a sentir essa necessidade. Meu Deus, será que é isso mesmo, né? Por várias vezes ali, né? Eu aposto no mais difícil, que é o ser humano, né? A pessoa estar realmente engajada, atender bem e levar a mesma energia que eu teria se eu estivesse atendendo aquele cliente. É um desafio enorme. Total. E aí lá na Henrique Lage, vocês continuam então trabalhando as consultoras, que aí vocês já começam a chamar de consultoras né, e ter esse trabalho bem voltado ali com elas, para elas também escalar essas tuas vendas para fora, além da loja. E começa a desenvolver, então, essa parte da venda do varejo. Vocês ficam por um tempo, uma força aí bem distribuída nessas duas formas de vender, né? Acho que o ano da mudança foi 2017 ou 2016. Sou muito ruim com data, já deu pra perceber, né? Mas eu sei que eu te conheci em 2018. Tu lembra disso? Não. Eu lembro. Isso eu sei. Porque era o ano que eu estava
que eu percebi que a rua podia melhorar de alguma maneira e eu te conheci por causa disso. Porque tu cuidava No exatamente. projeto da rua. Exatamente. Foi por isso que a gente se conheceu. Então, pra mim é marcante e bem emocionante. Porque realmente. Agora, deixa eu fazer um merchan pra ti como depoimento, né? A Cambuca mudou muito meu jeito de ver a vida. Porque. Nossa senhora! Ó o corte aqui, ó. Mas é muito real. Primeiro, porque o jeito que tu vê o mundo, o jeito que tu bota as coisas na caixinha, eu sempre te falo isso, apesar de não conseguir expressar da melhor maneira possível, mas eu acho lindo. O jeito que tu bota as coisas nos seus devidos lugares e faz a gente perceber que, tipo, tá tudo embaralhado porque eu tô fazendo ficar embaralhado, dá pra ser mais organizado. E aí tu trouxe toda a história, daí tu começou, né? Gente, realmente isso aqui é um processo. É um processo, então vamos fazer de uma maneira que todo mundo consiga ver o mesmo processo. Ou a mesma coisa que a Erika tá vendo, a equipe também vê. Então Tá, vou te passar aqui os que a gente combinou aqui por baixo da mesa. Não, 50 mil reais. e eu falo tanto isso, tantas vezes, e tipo, eu acho que o melhor cliente é aquele que fala porque vive, né? Porque eu sou a tua melhor cliente. Lembra que lá eles também falaram, né? Você tem, no primeiro momento, um comprador, que é o teu, né? O produto em si, O comprador que vai ali e compra o teu produto. Você tem o cliente, que é aquele que volta, né? Então, aquela pessoa tá sempre ali na tua loja, ele é teu cliente. Depois ele vira o teu fã, que é aquele cara que vai te indicar. Sou tua fã. Mas, na verdade, não tem os Mac fãs lá, a galera os Mackers. Na época, a gente tinha uma hashtag que era Girls Mac, né? No caso. E aí, exatamente isso. Na São José, a gente começou com essa pegada do Instagram. Então, eu reuni uma galera de mulher aqui na nossa região. E a maioria delas, super tem contato ainda. E eu fazia muitas fotos delas usando. Então, quando tu via... Criou uma fanbase ali. Nossa, assim, quando tu via, a pessoa tava realmente lá dentro da loja querendo, eu quero igual da Carol. Eu quero igual. E isso gerou, Só que na época, isso não era comum. Foi também mais um movimento instintivo. Total. E, não era nada comum isso acontecer no varejo, numa loja, numa cidade pequena e tal. Era coisa lá de influenciador, gente grande, que tava acontecendo lá pra cima. Lá pra São Paulo e tal. E aqui eu fazia do meu jeito, do jeito que eu conseguia, que eu assimilava, que dava tempo. Porque vida de quem faz alguma coisa e ainda dá conta de todas as coisas, né? Era correria. E aí é quando a gente se mudou, que é a primeira vez que eu atendi um varejo. Eu acho que os primeiros 5 minutos de loja aberta eu já tava vendendo. E eu disse, meu Deus, que raio é esse? As pessoas compram. E aí eu comecei a aprender com essa mulher que usava. Aí veio também a necessidade de entender, tá, mas olha só, eu vendo pra consultora, por exemplo, no final de uma compra eu dizia... A pessoa dizia, Erika, muito obrigada. Eu disse, obrigada também, boas vendas. Até eu entender que eu não ia dizer boas vendas pro meu cliente final, foi um tempo. Porque não tinha nada a ver. Ela não ia vender, ela ia usar. Vai com Deus, volta sempre. Obrigada pela preferência. Mudava a frase e o meu jeito de ver. Então, por isso que eu digo, a Cambuca teve um papel muito importante para a marca em si, para botar eu nas caixinhas do varejo. Então, vamos falar disso. Porque daí também, hoje a MAC tem 2 lojas ali no centro. A gente pode falar, então, dessa virada aí, que eu acho que quando a gente começou a conversar, que tu me chamou para conversar, na verdade foi por outro motivo, né? A gente estava organizando a questão ali das consultoras, queria criar um programa de fidelização, uma forma de premiar, lembra? Isso. E a gente ficou batendo cabeça em cima daquilo, e aí eu lembro que eu falei assim, cara, mas não é isso. Tem algo a mais aqui pra explorar e pra trabalhar. E eu lembro assim, vamos fazer primeiro que precisava de um rebranding, visual da marca. Porque eu acho que ela tinha uma sensação, na verdade, tu ia na loja e no atendimento tinha uma experiência, mas visualmente ela não correspondia. Eu sentia que tinha um delay entre expectativa e realidade em relação ao visual da marca. Você tem uma coisa que precisa ajustar. E aí eu te vendi a ideia de vamos mudar visualmente, lembra? Eu disse, mas tem mais coisas aí que precisavam arrumar. E a gente fez, lembra, foram vários encontros. A gente fez, aí que foi, acho que também foi, a MEC também foi para mim uma experiência no sentido de, com a MEC eu montei a metodologia, por exemplo, que eu aplico hoje com todos os meus trabalhos de consultoria.
Que eu não sou De fácil, marca. né? Daí Nossa, se eu passar testei pela Érica, no... que é chata e Testei no burrinha. fogo. Mas foi muito uma experiência também de adaptar as metodologias e trazer as expertises que eu tinha para esse caso. Então, foi um estudo de caso muito importante também para mim, para o amadurecimento do projeto, e que validou muita coisa. Eu disse, não, isso funciona, isso dá certo. Então, hoje eu consigo aplicar com uma maior assertividade, muito porque naquela época a gente testou muita coisa e funcionou e a gente tem replicado. E eu lembro que, assim, precisa... primeiro que a gente foi olhar um pouco mais para essa mulher que usa Mac. Lembra? Que a gente foi entender o Mapa da comportamento dela. Quem é essa mulher, né? Por que ela usa Mac? Entendendo que aí tem uma virada de chave muito importante, que para qualquer tipo de vendedor também é importante pensar, que a gente não tá vendendo o produto ou um serviço. Não é a joia que a gente tá vendendo especificamente, não é a semi-joia, né? Até porque os produtos em si, eles têm, enfim, tem muitos no mercado, né? A diferenciação é quase mínima ali entre uma coisa e outra, né? Você vai prezar mais pela qualidade de alguma coisa e tal, vai sempre buscar fazer o melhor, mas ainda assim a concorrência é muito achatada, então tem que correr em cima de outros tipos de diferenciais para somar ainda mais diferenciação no mercado, né? E a Mac tem muitas coisas aqui que a gente não tá explorando. E então entender o porquê que essa mulher compra, o que motiva ela a comprar Mac, vai fazer muita diferença para esse jogo, porque já acontece, mas a gente tá deixando passar por baixo da ponte, não tá vendo. E a gente foi entender esse comportamento. Por que essa mulher compra? Daí a gente foi entender que tinha muito a ver com expressão de estilo, de querer fazer parte de um grupo, né? Que eu quero ser uma Girls Mac. Eu quero ser como essas mulheres que usam, como ela se sente mais bonita, mais poderosa, mais bem arrumada, sempre pronta. Ela tá ali, colocou um look, botou um acessório, tá belíssima. Eu também quero ser isso. Só que eu tenho vários momentos. Então, eu tenho dias que eu só quero uma coisinha pra ir trabalhar. Depois eu quero estar super arrumada porque eu vou pra uma festa linda de casamento. Eu quero estar com joias belíssimas. Hoje eu tô mais fashionista. Qual é a tendência do momento? Tem a blogueira que tá usando. Então, a gente descobriu que a mesma mulher tem várias versões dentro dela. E aí, a gente identificou os 5 momentos. Então, isso acho que foi uma virada de chave muito legal. Que a gente entendeu. Peraí. Aí eu assim, Érica, quais são os padrões de joias que tu tens aí? E a gente levantou dentro da cartela de produtos que a Mac tinha e tem até hoje, a gente percebeu que existiam grupos, digamos assim, de peças. Tem peças que são mais simples para o dia a dia, tem peças que são mais cheias de strass, toda detalhada para eventos, tem outras que são mais coloridas, tem outras que são mais estilosas e tem aquelas que são para a vida inteira, que são as joias. A gente identificou 5 momentos e a gente casou esses 5 momentos com os 5 momentos da mulher. E aí a gente, uau, é isso, assim. E nos ajudou muito a contar essa história, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho como foi esse olhar mais próximo para tua persona, para tua cliente, e como foi importante entender isso. A parte de identificar, de entender, mudou tudo. Porque quando a cliente chegava na loja, ela conseguia... Eu sempre digo, né? O cliente, ele entra dentro do ambiente da loja, a pessoa que tá lá recebendo, a gente chama de consultora, ela tem que pensar que ali é como se fosse um guarda-roupa e ela mostra onde está cada coisa. Porque o cliente, ele, por mais que ele admire a marca, ele não sabe onde é que tá as correntes. E ele não sabe onde está as correntes, a corrente que ela quer. Né? Ela quer uma correntinha para trabalhar. Ela não vai saber onde está dentro da loja. Então, o trabalho da consultora, primeiro, é ouvir qual é o momento que essa pessoa veio buscar, que vai encaixar lá na necessidade dela, e aí depois direcionar para as opções certas. E antes, vamos dizer assim, até para mim expressar para minha consultora o que ela deveria oferecer para cada momento daquela mulher, era muito difícil. Então, dentro da própria marca, identificar tudo isso, colocar, e por isso que eu falo de caixinhas, colocar cada coisa no seu quadrado, na sua caixinha, traz clareza para mim explicando, para consultor entendendo e para cliente se sentindo mais segura no escolher. O bacana é que isso ficou claro até mesmo na estrutura da loja. Foi muito bacana e quando a gente fez o projeto de rebranding, a gente conseguiu casar isso com um projeto de arquitetura, né? Que a gente precisava aplicar na loja
Também foi o momento em que tu resolveu mudar de endereço, que surgiu a oportunidade, né? Então, já nessa loja nova, já vamos aplicar toda a parte visual, o novo branding. E aí entra o projeto de arquitetura, que respeitou muito bem isso. E a gente deixou na loja esses 5 momentos destacados, né? Então, quando a cliente chega, a experiência dela de compra, a consultora já consegue direcionar. O que você está buscando? Eu estou buscando para uma festa de formatura. Então, ela já vai lá para o momento clássica, que vai ter mais brilhos e tal. Já tem lá o painel com aquelas peças juntas e fica muito mais fácil otimizar daquele atendimento. Mas eu acho que o mais bacana também é que, além dessa facilidade da logística, da venda, também essa condução, é como se quase fosse uma dança ali dentro da loja, né? De pergunta. Que a venda é isso, né? Que você começa fazendo perguntas para entender a necessidade, você meio que classifica aquela cliente, né, dentro de que a partir do momento em que ela tá lá, se ela chega e diz assim, não, eu só tô buscando uma coisa para usar no dia a dia, para ir trabalhar, daí ela já vai lá pro momento básico, então já vai facilitando essa dinâmica dentro da loja, né? E traz clareza para as duas partes envolvidas. Aí é onde, tipo, eu não consigo compreender quando tem essas frases pesadas para um vendedor. Porque para mim, venda é isso, né? A cliente ter uma necessidade, ela vem em busca de algo e eu consigo entregar o produto certo de acordo com a necessidade dela. Então dá match. É simples assim. E aí, na cabeça de quem tem crenças sobre venda, vai entender que tem que empurrar algo, que tem que... Não, leva esse aqui, né? Oferece um verde e a pessoa nem quer cor, por exemplo. Então, na minha visão, tem que ser assim, natural. A pessoa vai entregar o dinheiro dela pelo produto que eu tenho e as duas Todo mundo partes sai saem felizes. Esse certo preconceito com o vendedor, eu acho que vem de alguns lugares aí. É muito da própria formação, no sentido que, assim, por exemplo, se hoje eu quero... eu sou uma criança e eu vou perguntar... Alguém pergunta pra mim, o que você quer ser quando crescer? Dificilmente a criança vai dizer, eu quero ser um vendedor, né? Até aquele dia na palestra ele falava sobre isso. Não, você vai fazer vestibular pra quê? Eu vou fazer vestibular pra vendas. Tem uma faculdade de vendedor, por exemplo, né? Pô, é uma função, vamos dizer assim, que todo negócio precisa ter. Precisa de alguém que venda. Todas as profissões e não precisam. tem essa formação. Então, assim, já na academia, né, na universidade, a gente não é ensinado a ser um vendedor. Em todas as profissões. Só que todas as profissões vão precisar se vender. Independente do que for. E aí, a gente perde, enquanto profissional, em qualquer área, né, a possibilidade de vender o que a gente faz no sentido de, seja vender a minha ideia, seja vender um projeto que eu tenho, ou vender o meu serviço. Eu perco muito quando eu não faço isso. E aí mas aí vem esses bloqueios de, mas eu vou ser o chato do rolê, vou ser o inconveniente que vou querer vender uma coisa. E aí a resposta é essa que você estava falando, né? Eu não tô empurrando uma coisa que a pessoa não precisa. Eu não vou vender para todo mundo isso aqui. Eu vou vender ou para quem precisa ou para quem deseja. Então, se eu vou vender hoje meu trabalho de criação de marca, eu não vou vender para alguém que não quer fazer uma marca ou que não tem essa necessidade. Pode ser que a pessoa não saiba ainda que ela tem essa necessidade, então eu vou precisar fazer um trabalho aí de educação, de inspiração, tal, para até ela compreender que realmente é aquele momento. Mas eu vou vender para quem precisa. E aí não existe chatice quando você tem a sua expectativa correspondida. Então, poxa, eu tinha uma necessidade, a pessoa chegou com a solução e, pô, todo mundo ficou feliz. E aí, quando a gente aprende a dominar um pouco mais essa arte de vender, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque, poxa, se eu tenho um trabalho legal, eu sei que eu faço, pô, caprichado, eu me dedico pra caramba. Por que mais pessoas não podem ter contato com isso? E aí, como que elas vão ter esse contato se eu não ofereço, né? Não é muito louco isso, assim? Eu falo, lá dentro da loja, a gente lança ali os... Primeiro, uma das coisas que as pessoas têm preconceito com vendas é porque, assim, domingo, tu é criança, domingo tá passando lá um vendedor de milho na frente da tua casa. E aí, o que os teus pais falam? Ai, não atende, é vendedor. E aí, aquilo ali já fica... Nossa, vendedor é muito, muito ruim. Mas por quê, né? Porque o cara ele tá caçando leads, né? Ele tá caçando pessoas interessadas no milho. E ele vai ouvir um monte de não. Ele vai pelo caminho mais difícil, né? Porque se ele tivesse num lugar
onde as pessoas queriam milho naturalmente, vamos dizer assim, ele teria mais chance de alguém chegar nele e já comprar o milho e não ser tão difícil a venda. Mas ele escolheu o pior caminho. Ele vai descobrir se alguém vai querer milho dentro daquela rua. A chance de mais pessoas não quererem milho É maior. Então, a impressão que a gente já tem desde novo é que vendedor é muito ruim. Vendedor é muito chato. Vendedor é cansativo. Ai, não, cuidado com ele que, ó, ele te vem, passa... Tem um monte de frase assim, mas é tipo, avião pegando fogo, eu ouvia muito. Porque eu era muito eufórica no que eu queria oferecer. Eu sabia que ia impactar a outra pessoa. A gente tem aqui, por exemplo, em Criciúma, um fenômeno muito conhecido, Ai, meu Deus. que é na parte do camelô, né? Que a gente passa ali na frente. É bom, assim, você trabalha até mesmo a autoestima, né? Você tá se sentindo assim, ninguém tá me dando atenção, dá uma passadinha ali. É Você um vai ser moço notada. que era pra ti, moço que tá... né? Assim, são vozes que vão surgindo, assim, que se tu deixar, assim, se tu der uma olhadinha pro lado, quando tu vê, tu tá indo na loja. Então tem às vezes essa percepção, né, do vendedor tal. Mas isso não é vendas. As pessoas têm dificuldade. Não é vendas. É uma parte da venda, mas não é vendas. Vender é outra coisa. Pra te ver, e aí vai servir pra outros empreendedores, outras pessoas que comandam a equipe, assim, gerentes e tal. Lá dentro da loja, a gente tem na venda técnica, né? Só que eu demorei muitos anos pra entender que vendas era técnica. Eu achava que era, sei lá, Aptidão. era assim que que acontecia as coisas. Mas depois de um tempo, o primeiro curso de vendas que eu fiz, acho que foi em, sei lá, em 2019, por aí, eu fiquei enlouquecida, que eu disse, meu Deus, isso é uma técnica, as pessoas realmente... Porque tu já fazia naturalmente, era- as pessoas tinham que aprender muito com... Nem a ordem eu invertia, eu fazia certinho. Mas por quê? Porque eu era vendedor de milho, eu saía atrás das pessoas que queriam milho, então eu ia pelo caminho mais difícil, sem saber. Depois, quando tu amadurece e com tanto de informação que tem hoje, a gente entende que dá pra ficar no local certo e as pessoas vêm atrás do teu milho. Então, assim, ser vendedor hoje já ficou um pouco mais fácil do que... Meu Deus. Nossa senhora. Mas aí, pra entender, né? Lá dentro da loja, atendimento, né? Uma das partes da venda é a apresentação, né? O cliente chega na loja, daí eu já tô falando de venda mesmo. O cliente chegou na loja e aí ela vai dizer, boa tarde. Aí a minha consultora, e isso eu treinei muito bem. Ela Isso vai é importante que se seja tarde, né? Porque daí se for de dia... né? Pode ser. Vá. Valeu. Aí ela vai dizer, boa Se tarde. inscreva no meu curso de vendas, saiba como cumprimentar o seu cliente. Se é boa tarde, dê boa tarde. Aí você vai perguntar, Tamires, mas se for de dia? Dê bom dia. Obrigada. Se inscreva pra mais. Deu? Acabou a tua apresentação. Aí, agora eu vou continuar, né? Deu bom dia. Às vezes, Uhum. dá boa noite também. Tipo, a gente vai ficar horas Tem um aqui horário de só nisso Natal, aqui. às vezes. É. Vai. Ai, né? Perdão por gastar teu tempo, telespectador. Telespectador que te chamou? Como é que chamou? É ouvinte telespectadores, porque eles podem ser as duas coisas. Eles podem estar vendo ou ouvindo. Você entendeu? Tipo, tá, deixa eu falar sério. Senão a gente começa com as bobiças, fica imparável. Apresentação, né? Aquela cordialidade de chegar ao Existe cliente. um roteiro ali pra essa Com venda. certeza. E as minhas meninas... agora vem a música das minhas meninas. Agora eu vou voltar. As minhas meninas, tá? As falando. minhas meninas. Quando elas vão receber esse cliente, é fácil de treinar um atendimento massa na recepção do cliente. E eu treinei isso, eu compreendi que isso a gente faz muito bem. Só que venda não é atendimento de receber o cliente. Tu tem que entrar na venda. E não faz tanto tempo assim, eu percebi que elas não amarravam, elas não entendiam que tinha que passar para a próxima fase. E a venda, o receber bem, faz parte do processo, dentro do processo de vendas. Mas não é tudo. Porque a pessoa ela aumenta a expectativa porque tu recebeu bem e vai te entregar o problema. Ó, eu tenho um evento pra ir, eu preciso de tal coisa, tal coisa.
Tá bom, esse tal coisa, tu precisa aprofundar em perguntas, tu precisa entender o desejo real e não sair procurando uma peça aleatória pra se livrar daquele cliente. E é tão comum isso acontecer, e aí eu pegar o problema, entender o porquê que elas estão travando, e aí é muita conversa com elas, né? Demora muito a formar uma pessoa pra tua equipe, porque tu precisa entender qual é o medo dela, qual é o anseio dela de ela não conseguir ouvir o cliente de verdade. Claro que isso tem muito, porque é uma preocupação tua, natural. E aí tu falava lá no começo, né? Ah, poxa, se eu tô na loja, eu vendo, né? Eu dou conta do recado. Aí tu fica com aquela expectativa, poxa, por que ela também não consegue? Mas que coisa faz? Porque pra ti tu faz aquilo com a facilidade que muito simples pra te vender. Tu chega ali, já faz natural. Pra pessoa, ela tá ali, né? Tu meio que tem essa expectativa que ela faça, então tu vai atrás de treinar pra ela entregar esse nível de atendimento que tu tens por excelência. Mas aí entra nesse, diríamos assim, nesse passo a passo da venda e eu diria então que um principal, mais importante, é saber fazer boas perguntas. Perguntas, né, chaves aí pra venda, né? Entender o como essa pessoa, por que ela entrou, né? Qual a expectativa dela em relação ao produto. Porque às vezes ela não é minha cliente. E aí as meninas erram também nisso, assim, tipo, Érica, a pessoa achou muito caro. Às vezes tu ofereceu o produto errado, porque, tipo, dificilmente eu não vou ter o produto certo para aquela mulher, porque foi pensado nela antes. Mas às vezes acontece que a pessoa acha que é uma loja de diadema, de charinha. Tipo, tá tudo bem, a gente não vai vender. A gente vai dizer não. E tá tudo bem dizer não. Isso é importante também, né? E as pessoas... Exatamente, as pessoas se embabacam, e aí por isso que eu digo que foi tão importante o teu trabalho, porque eu comecei a perceber que, tipo, tá tudo bem também dizer não. Eu dizer não. Eu, muitas vezes, demiti o meu cliente. Isso é um tabu, quase, hoje em dia não se fala, né? Porque o cliente é priorizado em várias áreas, e aí ele foi mal acostumado, principalmente aqui na nossa, né, no nosso país, onde ele tem razão sempre, e às vezes ele precisa entender que, olha, até aqui eu posso te ajudar realmente, eu vou te oferecer e vou cumprir o que eu prometi. Daqui pra frente vai virar um problema, então a gente precisa ver se a gente quer negociar ou não. E aí e acho que é importante, né, tu entender enquanto empreendedor quais são as tuas coisas inegociáveis. Isso. Então, por exemplo, o que é importante pra MEC, não só quanto marca, mas enquanto negócio, né, e missão, valores e tal. Mas, poxa, por exemplo, a gente não abre mão, que eu sei que é uma das premissas da MEC, da qualidade. Então, a gente vende semi-joias, então não é bijuteria, da parte de semi-joias, com uma folheação top, de ouro e tal, tal, tal. A gente dá garantia. Então, pra ti, isso é algo muito importante. Então, na hora que tu vai fazer a tua curadoria de produtos, tu vai priorizar produtos que entregam essa qualidade. Aí, lembra, teve uma época que teve uma moda lá X, que as peças tinham que ser de tal maneira, só que para que elas fossem daquela maneira, ou ela teria que ser muito cara, tipo uma peça com valor muito caro, ou você teria que baixar a qualidade. Então assim, poxa, se eu não consigo entregar a qualidade que para mim é comprometimento, então eu não vou oferecer esse produto, embora talvez se eu tivesse ele aqui em menos qualidade, eu ia vender que nem água. Mas a gente, eu quero dizer com isso, né? Essas coisas vão nos norteando a tomada de decisão para várias coisas dentro da empresa, não só para comunicação, não só para venda, mas para todas as decisões que eu preciso tomar. Total. Na hora de ver com o fornecedor, na hora de descobrir se eu vou entender aquela tendência como parte da loja, ou tipo assim, não, tudo bem. Os outros vão parecer que estão vendendo horrores e vai ficar com aquela sensação de falta, mas não faz parte do que eu acredito. Muitas vezes eu disse não pra tendência, sabe? Porque, tipo, as poucas vezes que eu aceitei, eu entendi, tá vendo, ó? Eu tenho que manter. É tipo como se fosse uma prova real o tempo todo do que deve se manter, sabe? Eu acho que às vezes o que muitos negócios acabam perdendo é quando ele não consegue identificar o que é o diferencial dele e acaba perdendo quando ele não usa isso, por exemplo, para comunicação ou para divulgar um negócio. Por exemplo, a MEC, a qualidade é algo que tá ali na raiz, no DNA, é muito importante, sempre foi, desde lá do começo, tal. Vocês sempre deram a garantia, por exemplo, que é uma coisa muito, por exemplo, principalmente da parte de semi-joias, né, a garantia de 1 ano da pessoa, um certificado.
poxa, isso a gente tem que trazer para comunicação. Então, o certificado tem que ter uma cara bonita. Em todos os... Eu não posso abrir mão de que isso seja uma prática. Então, na logística da loja, está lá, ela tem que preencher. Consultora entregue, fale sobre, explique como. E isso tem que ser... Eu tenho que usar isso a favor da minha comunicação. Então, sempre que eu vou falar, eu vou falar, olha, tem garantia. Olha, isso é importante. Então, você não está comprando qualquer coisa. E, às vezes, se a gente não entende o quanto isso é importante, é valor e é diferencial, eu acabo deixando de falar sobre isso e isso as pessoas não vão saber. Então eu tô entregando algo a mais e a pessoa nem sabe. Então eu acabo perdendo muita chance aí, né? Continuando essa lógica da dinâmica das vendas, então fazer boas perguntas é importante para eu conseguir conduzir, direcionar, facilitar e otimizar essa venda. Além de saber fazer boas perguntas, o que tu acha que entra nessa, digamos assim, esses requisitos de uma venda eficiente? Sentir a necessidade com as perguntas e aí tomar a decisão. O vendedor vai partir para não sair naquela sensação. Ah, Érica, mas aí eu vou ser insistente. Tu só vai oferecer e chegar na apresentação do produto depois de realmente entender que tu tem algo para acrescentar na vida dele. Então, por exemplo, que nem a gente estava falando, né? Eu só vou oferecer de fato e oferecer um produto, né? Com todo o processo de venda. Olha, eu tenho garantia, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Se eu realmente entendi. Olha, eu acho que faria diferença na vida dela se eu oferecesse de fato esse produto aqui. Eu acho que é isso, porque assim, a gente que não é vendedor, que não nasceu com isso, né? Que o cliente, ele não tem a resposta. Não é? Por exemplo, eu vou te dar... Ele não sabe fazer a pergunta direito, ele não sabe, nem às vezes sabe bem o que ele quer. E eu acho que o nosso trabalho aí, nesse momento de vender, de converter, né, o desejo para uma venda, é de fato meio que conduzir isso para o lugar que a gente quer. Dá o exemplo, por exemplo, eu vendo um serviço, né? Então o cliente, ele chega assim, eu quero saber... Hoje, graças a Deus, já melhorou muito essa qualidade desse contato, mas quanto que é para fazer um logo? Ele vai chegar assim, vai querer saber de preço. Aí tu pode, né, se tu for um vendedor assim, tu pode dizer assim, custa tanto. Aí o que vai acontecer? A pessoa ela talvez já pesquisou, já tem um valor aqui na cabeça dela, ela pode achar caro, porque ela comparou com absolutamente nada, e vai dizer, então tá, beijo, vai embora. Não quis. Ou nunca vai te responder, vai sair, vai sumir, né? Vamos pôr no digital, ou vai falar contigo. Agora, se eu pergunto, talvez não é um logo que ele quer. Talvez eu pergunte, mas é pra ti? É pra tua loja? O que tu tá pensando em fazer? É pro teu pra que é? Ela vai dizer, mas por que tu acha que é um momento? O que tá te incomodando? Não, eu já tenho, mas eu acho que precisa arrumar. Mas por que tu acha que precisa arrumar? E tu vai investigar, no final não é nem aquilo. Às vezes é uma outra coisa que ele tá precisando. Ou se ele fizer, por exemplo, um redesign de um logo, não vai resolver o problema. Às vezes precisa criar todo um projeto de marca. Então, assim, à medida que a gente vai perguntando para realmente entender o que ele quer dizer com aquela pergunta. Então, eu ganho mais chances, tanto de direcionar a minha entrega com mais qualidade, a corresponder à expectativa dele, porque talvez ele nem saiba qual é a expectativa. E, de fato, a minha entrega enquanto serviço ser melhor e até mesmo mais rentável, porque talvez eu possa vender mais para ele e mais vezes. Quando eu entender, atendo essa necessidade, né? Às vezes, por exemplo, chega lá uma cliente na loja, eu queria saber quanto que é o preço para fazer uma aliança. Né? E a pessoa, é tanto. Pronto, se ela já pesquisou, ela só vai comparar com o preço, ela vai embora. Então eu preciso entender, mas é o que pra você? Você é de namoro, é de casamento, você já tem você tem ouro em casa, quer aproveitar. Ela vai conduzindo essa dança, depois ela sai com uma aliança, sai com um aparador, sai com um colar por não sei quem. Você consegue turbinar a venda e como tu falou ali, todo mundo sai feliz. E todo mundo sai feliz. É importante também dizer que eu descobri isso, como eu disse, não faz tanto tempo assim. Que as pessoas têm medo de finalizar a venda. Eu tenho uma amiga, olha só, nada a ver com o rolê da Mac, né? Eu tenho uma amiga que tá ajudando o filho a atender no digital, né? Ela é lá a que responde no site do filho. E ela diz assim, Érica, o que eu faço? Ela não tem muita noção do que ela tem que fazer, mas ela quer ajudar o filho. E aí, tipo, ela é amicíssima e eu tô ajudando ela. E aí eu digo assim, tá, mas olha só.
que tu tá com medo? Por que tu tá focada em saber como vender se tu não sabe nem se a pessoa quer de fato? E aí, todo esse processo que a gente tá falando até agora, eu percebo que ela tem medo de perguntar assim, posso te enviar o link para pagamento? É Vamos isso, fechar? então? Vamos fechar? E o que mais? Né? Esse aqui tá bom. E o que mais? E as pessoas têm medo, porque Deus o livre, daí vem a hora do não, né? A temida hora do A não. temida hora do não. E às vezes a pessoa. Se a pessoa tá pronta, se tá tudo certo, tu pode perder o time e perder a venda porque tu não perguntou. Se é isso? Vamos fechar? Tipo, Porque a venda tem muito essa dinâmica do tá quente ali, Time, né? Um muito. momento até de, sei lá, um momento de tensão ali que se tu perde a emoção do momento, né? Porque a gente fala que a venda, ela é feita em muitas vezes, a compra, né? Principalmente, no impulso. É quase uma coisa até meio instintiva, meio animal, assim, né? A gente vai no impulso, aí depois a gente racionaliza, tipo, putz, não era nem pra eu ter comprado isso, né? Mas a gente tem que aproveitar, então, esse sangue quente aí. No nosso caso, que a gente é muito a favor do cliente voltar e dar recorrência, né? Então a gente deixa o cliente mais à vontade para ele realmente decidir se tá na hora de comprar essas alianças, se é isso que ele quer, se ele quer esperar mais um pouco, tá bom. Mas tem que perguntar, porque às vezes ele quer. E se ele quer, vai dar negócio. E se tu não fechar, né? Às vezes eu digo pras gurias, não adianta vocês atender super bem e ele fechar no vizinho porque vocês não perguntaram se ele quer. Pra quando que ele quer? Quando que é a entrega? E é uma coisa simples, mas é uma decisão do vendedor finalizar. Porque o cliente, tá, ele vai dizer, tá, onde é que eu pago? Onde eu pago? Já comigo acontece às vezes. Mas eu levo ele pra chegar no final. Porque senão ele fica ali, conversando, trocando ideia, sai do assunto, e aí troca. Uma vez eu tive uma menina que eu tive que conversar com ela e disse assim, ó, tu é excelente pra conversa, mas tu tem que direcionar a conversa. Senão tu vai sair do assunto e tu vai conversar sobre tudo, menos sobre a venda e o cliente entrou pra comprar. Então, assim, pra galera que tá nos assistindo, nos ouvindo, que tem serviço, por exemplo, talvez então esse fechamento poderia ser, posso te enviar o contrato, né? Sim. Como que você prefere que seja feito o pagamento, pra já conduzir a pessoa pra fechar de uma vez. Se você fica ali muito enrolando, ou manda o contrato só depois, ou fica aquela venda em aberto, né? Você perde muitas possibilidades aí de venda, né? Às vezes, uma vez eu ouvi esses palestrantes falar que a pessoa tava reclamando que não tava dando certo o curso dele. E aí ele foi revisar a página de vendas, daí totalmente digital, não tinha um botão de compra. Então, tipo assim, às vezes é porque a pessoa realmente não tá oferecendo. Ela precisa ser convidada pra vender. Que hoje a gente fala muito, a gente tá olhando, cadê a call to action? Cadê a minha chamada pra ação? Onde que eu clico? Onde que eu digo sim? Né? E aí na venda presencial, ou seja, por telefone e tal, precisa dessa call to action. Precisa colocar o botãozinho ali, né? Seja assim, né? Vamos pro caixa, vamos ir empurrando. Mas é natural, porque a pessoa tá pronta. E, claro, não vai perguntar fora do tempo, né? Mas tu passou por todas as questões. A pessoa não tem mais dúvida, tá na hora de perguntar. Tá, e o que mais hoje? Né? Ah, não é o que mais, porque não tem mais produto, Érica. Então, diz assim, ó, eu vou te acompanhar até o caixa e a gente vai finalizar, o teu cadastro vai ser preenchido. Se tu tiver mais alguma dúvida, eu tô aqui, mas eu vou ficar preenchendo tua garantia enquanto a fulana termina o serviço. E é simples, mas as pessoas têm medo desse simples ato. E é o que o cliente está esperando. Mas talvez é isso, né? Esse medo do enfrentamento do possível não e tal, aquele momento do vai ou racha, né? E uma coisa que não sei se tu também percebe que é importante, ou sempre foi, ou se agora tá isso mais forte, que é essa questão da personalização da venda. Tem muito é uma tendência em vários mercados, em serviços também, quanto mais você consegue personalizar esse produto, esse serviço, essa entrega, e aí também o atendimento, a pessoa se sente mais especial, não se sente só mais uma, né? Então, talvez, por exemplo, na venda, poderia ser, você já começa a venda perguntando o nome, chamando a pessoa pelo nome, por exemplo, seria uma forma? Eu acho que hoje é algo comum, né? Mas pra Mac sempre foi assim. Então, se tu parar pra ver, eu sempre dei treinamento de vendas do jeito que eu achava que era o certo ser atendido. Aí, pós-pandemia, e uma das coisas que a gente falava lá na fase 2020, ali em março, que, tipo, tudo que a Mac tava programado, a gente não fez força pra mudar o mundo, né? Já era. Já era aquele atendimento no WhatsApp bem humanizado. Já era
dependendo do valor, a gente entrega pra você. Já tinha um recadinho, já tinha um negocinho. Então a gente não mudou o mundo, mesmo com tanto desafio. Porque a marca tava pronta, de certa maneira, pra continuar o trabalho, assim. Não era algo que, nossa, tem que repensar tudo. Não, já era. Mas por quê? Porque eu sempre fui interessada nessa parte de fazer do cliente ele se sentir único dentro da experiência que ele tá vivendo ali com a gente. E é por isso que a gente tem tanta indicação. Tipo, todo dia no caixa vai ter alguém. Eu sempre pergunto, né? O cliente que passa por mim no caixa, ele tá ferrado, porque eu vou perguntar 1000 coisas, né? E eu pergunto, de onde tu conhece a marca? E aí a pessoa fala, não, eu sou indicada da fulano de tal. Às vezes eu chego lá na loja dizendo, oi, Érica, tudo bem? E eu fico, meu Deus, né? E já sabe o nome. Não, isso pra mim assim, é importantíssimo. E tu não tem noção quanto as pessoas deixam de fazer isso, assim. E em todos os negócios, tem que estar puxando, de alguns clientes também puxando a orelha pra eles fazerem, que é isso. Como que tu ficou sabendo do meu trabalho? Ou da eu sou minha chata loja? com isso. As pessoas esquecem de perguntar, mas eu tenho mais, né, eu esqueço. Mas por que é importante isso? Porque, cara, na hora, precisa saber de onde que tá vindo esse cliente. Até pra te poder melhorar as tuas práticas. Então, assim, poxa, ele vai falar, não, porque eu passei aqui na frente. Aí tu vai saber, poxa, a minha fachada precisa ser importante. Precisa ter informação lá, porque as pessoas passam aqui na frente e veio. Ah, não, eu vim porque um fulano lá me indicou. Poxa, quem que é esse fulano? Pô, todo mundo fala desse fulano. Vou dar uma moral pra ele, vou dar uma bonificação, vou aproveitar essa indicação. Ou, ah, não, eu vim pelo digital, vim pelo Instagram. Poxa, precisa dar uma atenção lá. Então, assim, isso vai dando pro empreendedor direção, né? Ah, não, isso precisa fazer, Total. isso precisa fazer. E assim, não só perguntar, mas usar essa resposta em teu favor. Então, seja documentar isso de alguma forma, revisitar essa informação. E eu, assim, ó, daí o meu trabalho, né? Hoje eu não fico mais na loja vendendo. Eu adoro vender, sério. Se eu pudesse, eu ia ficar dentro da loja vendendo e, tipo, tirava todo mundo e ficava só eu pra atender 5, 6. Eu amo vender. Mas hoje o meu trabalho de vendas é completamente prestar atenção no que tá acontecendo dentro da loja de fora. E demorei muito tempo pra entender isso, assim. Tipo, que eu não podia estar lá dentro atendendo o cliente, não porque eu não amasse. Eu vou continuar amando. Mas eu sirvo muito melhor o meu cliente se eu tá fazendo chegar a mensagem na casa dele do jeito que eu preciso que chegue. A consultora está, vamos dizer assim, com a mensagem limpa pra contar pra ele a novidade, pra contar pra ele o combo da vez que a gente deixou lá pra ele. Então, tudo isso é um rolê por trás desse atendimento 1 a 1. E eu demorei pra entender. Não que eu demorei, né? Eu acho que a Foi gente o tempo que tá no tempo que tem que precisava. estar. Mas é importante o empreendedor entender que, claro, nem todo empreendedor é vendedor, mas precisa ter essa visão de servir o cliente. Eu acho que vendas é muito isso, por isso que pra mim é natural e pensar assim é normal, priorizar o cliente, mas desde que o cliente se encaixe com a minha história, se encaixe com o jeito que eu tô vendo. E aí isso, Tami, tem a ver com valorizar o produto, tem a ver com poder ofertar da melhor maneira possível. O cliente paga feliz, paga contente, porque ele tá pagando exatamente pelo atendimento. Ele não tá pagando por um botão, né, que onde é frio e chega na casa dele sem ele saber de nada. Não, ele tá pagando pela experiência de abrir o pacote, de ver, né, tudo bonitinho. Isso, né? E assim, uma coisa que é muito importante e pra todo mundo também serve, que é colocar o cliente dentro de um momento em que ele tem experiências ali e histórias pra contar sobre a tua marca. No teu caso, tem o apelo, por exemplo, da parte das joias, que tem toda a parte de significado. Eu A gente amo fala essa de contar parte. histórias, de fazer joias com significado, isso é mágico em muitos fatores. Mas fazer a pessoa contar uma história sobre aquela experiência que ela teve. Né? Então, assim, eu não fui ali só e comprei um acessório, mas eu tive uma experiência legal e depois eu vou contar pra minha amiga. Não, preciso te contar que eu fui lá na Mac, foi assim, foi assado. E isso te marca de uma maneira, né? E fica na memória, né? É uma ação memorável. Por quê? Porque virou uma emoção. Eu tive uma emoção ali. E a gente reza sempre que seja super positiva. Claro que a gente sabe que nos atendimentos, muitos anos, a gente vai ter experiências negativas, né? Que a gente sabe que é difícil lidar. Que às vezes pode ser de vários fatores. Mas é importante também. Por exemplo, porque eu já tive isso, algumas situações assim, né? De vez em quando eu te ligo louca, né? Que às vezes
você tá lidando com pessoas, atendimento ao público, por exemplo, enfim, atender pessoas, esse requisito. As pessoas são muito diversas, muito diferentes. E aí você tem que lidar com as diferenças das pessoas. Tem gente que é um pouco uma maluquinha, tem pessoas que estão passando por fases difíceis. Maluquinha. Tem pessoas que são super ansiosas, tem pessoas que sabe, que precisa de uma resposta. Tem pessoas que são mais tranquilas. E às vezes você pode pegar uma pessoa num momento ruim, num dia ruim, e tu tem que estar Ela preparada. entrou na loja pra respirar e não pra comprar. Você tem que estar preparada pra tudo. Pra N situações, né? Aí, claro que isso não é uma coisa que você aprende do dia pra noite, é muita resiliência aí no rolê, mas entender que nem sempre a experiência de venda, ou enfim, de prospecção, seja lá o que for, vai ser fluida, tranquila, top. Não, tem muito BO, né? Sim. Tem muita gente que é inconveniente, tem gente que é otária, tem gente que Ai, meu é Deus. ignorante, tem gente que é... São pessoas, né? Mas, né? É diminuir a expectativa A mesma- e servir. Claro que assim, graças a Deus, a grande maioria são pessoas legais, bacanas, que reconhecem o teu esforço, que vão ser gentis. Mas às vezes tem aquele cara que tá num dia estragado, que às vezes ele quer estragar o teu dia também. E isso faz parte, né? O que a gente tem que fazer enquanto empreendedor, e eu sempre falo isso pra Érica, é focar no que tá é dando bom. certo, no que é bom, no que é positivo. Porque às vezes, assim, durante um mês você teve infinitos feedbacks positivos. Aí teve uma desgraçadinha lá no meio. Foi... Meu Deus. Mas não é? Mas eu vou falar assim, ó, o tempo ajuda também. Aí vai ter gente que vai focar nisso. Eu travo assim uns 30 minutos. Depois eu digo, foda-se também, pode falar palavrão também. Aqui é family friend, não quer? Então, desculpa, crianças na sala. Pi, né? Mas eu fico uns 30 minutos ali, e aí esses 30 minutos, eles são cruciais, porque eu posso fazer um monte de cagada te nesses trancar num 30 porão, esses 30. minutos. Mas se passar os 30 minutos, eu esqueço. Mas, assim, aquela pessoa que tá te trazendo uma mensagem, eu acho assim, ela poderia não trazer, né? Ela poderia, foda-se, não falei um palavrão de novo, desculpa. Mas, tipo, não é legal pra mim, então não vou falar. Só que aquela mensagem, ela pode também mudar um monte de coisa. Então, por exemplo, uma pessoa reclama de algo. Eu posso tratar aquilo, eu, Érica, empreendendo, batalhando todo santo dia da minha vida por um negócio que prospere, que seja legal. Então, eu posso olhar aquilo ali como, tipo, aqui, né? Eu tô aqui fazendo, né? Ou eu posso olhar assim, a pessoa parou um pouquinho, foi lá, escreveu. Será que ela também não tá querendo me dizer alguma coisa que eu não tô enxergando? Aí vem aquela análise que tu diz, Érica, olha só, é uma em quantas centenas. Mas eu, de fato, fico naquela uma, né? Eu não consigo, não tenho essa maturidade de dizer uma pra 1000, Érica. Não, eu olho. Não, mas ela tá querendo, ela perdeu o tempo dela pra me dizer algo. Mas assim que eu quero te dizer, às vezes sim. Às Agora nós vezes, vamos brigar. às vezes é um feedback de fato de aprendizado, uma crítica construtiva que a gente fala. Tem essa. Só que também tem muita gente que é só triste com a vida. Mas aí, empreendedor, né? Aí você vai lá nessa pessoa e você pergunta diretamente pra essa pessoa. Ô, abençoado, tem alguma coisa que eu posso fazer por ti pra melhorar o teu dia? Ela vai dizer, faz um pix. Aí você, e de que valor você precisa? O que você vai me entregar em troca disso, Todo mundo né? lá no inbox também, que agora pedindo um pix. Pode pedir 50 reais. Quanto que você quer? Ué, se fizer sentido, né? De alguma maneira. Não, o que a pessoa vai me dar? Eu não vou dar dinheiro de graça. Entendi. O que eu quero dizer é, às vezes a pessoa é só um hater. Mas a Tamires é contra isso, né? Ela ignora. Não, eu não ignoro. Eu vou lá e pergunto, criatura, o que eu posso fazer pra te melhorar teu dia? Porque eu tô vendo que tu tá num dia difícil. Tem alguma maneira que eu posso melhorar um pouquinho mais teu dia? Mas você é quem é? A Madre Teresa de Calcutá? Aí a Tamires esse é o ponto, tá? Aqui tem tem uma divergência. Não, é nos que assim, nossos eu acho que tem até porque ela um já viu ponto. eu agindo. É que tem até um ponto. Mas eu acho importante, porque senão aquilo vai me corroer. Então do meu temperamento, é importante. Atenção, Paulo. Não, deve ser alguém na prisão me ligando. Então, conversa com esse cara. A Érica tá aqui, ela quer te ajudar. Você tá precisando de alguma coisa? É um habeas corpus? Ele quer um celular na prisão. Já aconteceu, assim, nós estamos há 4, 5 anos, aconteceu umas 3 vezes. Na maioria das vezes era um mal entendido e a pessoa me pede desculpa no final. Porque, tipo assim, a pessoa estava num dia ruim, estava queimada com alguma coisa e veio descontar no primeiro filho da puta que ela descobriu. Eu.
pra variar. Pois é. Aí eu fui lá, conversei, expliquei. Não, mas olha só. Se tu fizer isso, vai dar errado isso, isso, isso. Ah, é? É. E sabia que se tu fizer assim, 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 não acontece? Ah, é? É. E aí tá tudo bem. E aí, às vezes, é, tipo, sei lá, alguma coisa que tenha relação com qualquer coisa que não tem nada a ver comigo. E aí eu explico a pessoa. Ai, não e sei. Aí a mas minha paciência foi com Deus. A Tamires se irrita. Mas isso é vendas e pós-vendas também. É também, vai ter. E são poucas, olha, quanto tempo faz e são tão poucos casos. Mas que vale o estresse de ir lá e perguntar. Porque às vezes tem resposta ali. Mas se tu faz, se tu pergunta, se tu enfrenta, tu cresce. Agora a gente vai fazer um exercício de vendas aqui. Misericórdia. Vamos ver se tu é boa mesmo nesse negócio. Ai, vai fazer que nem aquele filme que tem que vender a caneta? Ah, não. Não, a gente vai fazer isso aqui. Tu vai me vender o que tem aqui dentro. A Erika me trouxe um presente bem lindo. Depois, se você quiser ver o que é, você vai lá no Instagram da Erika que ela vai botar lá. Eu vou fazer um videozinho super Tá. especial. Agora é minha Mas a gente nova vai moda. fingir que tu vai me vender isso aqui. Então, vai ter o produto. Ó, vai ter o produto. Vai ter o certificado e vai ter aqui. Aqui vamos fingir que é o caixa. Agora vai, gente. A gente não E aí, basta eu vou vir chegar no na podcast, Mac. tem que vender no Olha podcast. só, eu vou chegar na Mac, eu vou querer comprar alguma coisa. Só que eu não, na minha cabeça, eu não sei que é isso aqui. Tu vai me levar a comprar isso aqui, entendeu? Esse é o desafio. Tudo bem com você? Boa tarde. Oi, boa tarde. Como é que você se chama? Eu sou a Tamires. Já melhorou o rostinho, que bom. Tami, eu sou a Érica e eu queria te perguntar o que te trouxe na Mac Joias hoje? Ah, eu queria ver uma coisinha pra mim, assim, precisando de uma coisinha diferente, ver as novidades. Então tu já conhece a Mac. Eu já vi no Instagram. Ah, que legal. E tu acompanha nós? Tu vê eu falando Eu lá? vejo algumas coisas, stories, acho bem legal. E o que tu mais gosta? Ah, eu gosto de várias coisas, gosto de tudo, assim. Ai, que legal. Eu adoro quando vocês gostam de tudo, porque eu quero te mostrar uma novidade. Uma novidade. Deus, já passou um amor? É que eu como consumidora, eu entro na onda, assim, da vendedora. Tipo, eu sou muito fácil. Esforço meu. Eu sou super fácil de ser convencida. Não. Foi esforço meu. de Ah, tirar tá, tudo. continua, Não, continua. Isso aqui é puro... Uma novidade, tu quer me mostrar. Eu não sei se tu já viu, mas eu quero montar. Mostrar pra ti, porque daqui a pouco tu vai ver. Até assim, eu tô pra gravar esse vídeo, mas não saiu ainda. É uma plaquinha, que é uma plaquinha assim que ela conta a história. Mas a história é a gente vai juntas descobrir o que tu quer marcar. Mas é lançamento. Posso te mostrar? Pode. Olha só. Tu já tem aquela pulseirinha que coloca pingentinhos? Tenho uma. Sabia que a tua cara tem uma daquela? Aí todo mundo fala. Ai, então tu vai gostar desse aqui. Olha só. E essa plaquinha, tá vendo essa parte lisinha? Ela pode ser toda desenhada ou botar uma data que faça sentido pra ti. Eu acho que podia ser de repente um Bob Esponja. Super Que tatuaria. legal, massa. Muito bom. Vendedora falsa. O Bob Esponja. Ai, dá pra ver um desenho bem legal. Tu gostou? Ela tá em oferta. Gostei. Oferta de quanto? Ela custa R$99. E é só porque é exclusiva nossa. Porque todos os outros pingentinhos, berloquinhos assim, é 135, 155. Tem berloque até de R$200. Nossa. Mas nenhum vai ter o Bob conta a história Esponja. do Bob Esponja que tu gosta. E aí, daqui 5 dias, eu já deixo tudo certinho pra te vir retirar. Pode ser? Então, vamos passar lá no caixa? Tem uma cliente muito facinha. Ai, Tu entrou com um cara. Vai desenhar o Bob Esponja aqui pra mim. Ó, ela entrou com um cara de chata, sabe por quê? Já descobri. Por quê? Porque tu tem medo do vendedor. Porque tu sabe que qualquer vendedor que te pegar vai vender tudo pra ti, gente. Descobri. Pronto. Gente, Tamires no centro de Criciúma, catem pra dentro da loja de vocês que ela vai levar. Nem entra, meu. Mas geralmente é assim, quando o cliente entra, ele já entra com um objetivo de compra. Vai do vendedor entender isso, né? Eu acredito que quando veio a pandemia ali, foi tipo assim, eu enlouqueci da minha maneira, o Mike enlouqueceu da dele, todo mundo, de certa maneira, vai ficar registrado, né? Negativamente, de alguma maneira, vai ter uma história pra contar.
Ou a pessoa tava, né, em outro planeta, porque, pelo amor de Deus. Pra nós, assim, a gente tava de mudança pra segunda loja no Calçadão, né, ali de Criciúma. Então, se você não conhece Mac Joyce, tá assistindo por acaso, né, esse podcast, fica o meu convite pra você conhecer as nossas lojas. E geralmente, né, a visão ali do humanizado, para nós era muito normal e natural, e hoje eu consigo ver alguns cases de sucesso, de resultado, de vendas no WhatsApp. Então, tipo assim, para mim eu sou resistente ainda, talvez esteja errada, de não criar um e-commerce e vender por um botão, que eu chamo, né? Mas eu não acredito, então eu não consigo realmente fazer acontecer. E eu preciso muito acreditar para poder, de fato, fazer. Tanto que, nesse momento, a maioria dos clientes que chegam na Mac é o que responde o primeiro passo ali, é eu que faço. Porque eu gosto de entender o que ele está buscando, para onde eu vou levar ele, eu levo para a consultora certa, pra, né, no caso a especialista certa daquele dia, mas eu gosto de entender se realmente a gente está passando a mensagem certa. E muitas vezes as ideias do anúncio, as ideias lá dos stories e tal, é pela necessidade do cliente naquele dia, né? Tipo, essa semana que a gente tá gravando é Dia dos Pais. Então, nesse rolê do Dia dos Pais, eu consigo produzir conteúdo a partir disso. Então, a questão mesmo a gente sendo um comércio local, não impediu a pessoa do próprio local comprar com a gente, né? Porque antes isso era incomum, não era a pessoa até via pelo WhatsApp, mas passava na loja e comprava. Depois da pandemia, depois de um tempo, as pessoas começaram a acostumar, não, traz aqui em casa, eu já confio o suficiente para comprar por aqui. E aí, por link de pagamento, por Pix, enfim, a pessoa realmente finaliza a compra por ali. Mas a condução é a mesma. Começa fazendo uma pergunta, entende a necessidade, até levar a pessoa para finalização, que aí nesse caso é mandar o link, ó. Isso. Só que aí é legal pelo WhatsApp, enfim, que vai ter as imagens que a gente pode. Por exemplo, vou montar uma ideia de aliança. Primeiro eu vou entender o porquê faz sentido aquela aliança para aquele cliente. Se é um Ouro 18, mas é um Ouro 18 que pode ir uma pedra, pode ir um friso, pode ir de repente um trabalhado. Não vai nada disso, Érica. É uma simples no Ouro 14, porque eu tô querendo preço. Se eu não tenho essa conversa antes, se eu simplesmente fico empurrando a aliança pra ele, vai ser tipo assim, tá, ok. O próximo WhatsApp que ele perguntar, ele vai ter a mesma conversa e aí vai ser um sorteio do melhor preço. Nós não. A gente tem que entender o porquê ele quer, pra quando ele quer, e se a gente realmente consegue tá dentro do preço que ele tá buscando. Entendi. E aí, realmente funciona pro WhatsApp como se a pessoa estivesse na loja. Eu acho muito legal isso. E assim, dentro dessa jornada que tu veio fazendo, desde lá que começou, 16 anos, na Bis, aquela loucura, até chegar hoje com as lojas e tal, com a tua equipe, que é sempre um desafio treinar essa equipe, deixar essa equipe engajada, mas tu olha pro retrovisor, né? Que da tua trajetória, muita coisa já aconteceu para que tu chegasse hoje a encarar os desafios que tem encarado. Eu acho que isso é muito bacana. Quais foram os aprendizados principais que tu fez, que acho que te ajudou muito, que fez diferença? Por exemplo, cursos que tu fez, formações. Eu sei que sempre buscou muito por isso, desenvolvimento pessoal, aprender técnicas diferentes. Eu sei que tu fez coaching, fez modo, né, estilo, fez enneagrama para entender comportamento, tá sempre buscando ler livros e tal. Quais foram os principais, assim, que tu consegue listar para mim, que tu acha que foi importante, assim, decisivo para essa formação de hoje? Eu sou muito intensa, né, também. Então, eu acho que todos que eu passei, da sua maneira, foram importantes. Porque eu nunca fiz nenhum que eu dissesse assim, esse aqui eu fiz, mas... Não, eu... Sempre tentou tirar alguma coisa. Sempre, porque quando eu fiz o enneagrama, que pra mim foi bem impactante, conhecer a minha personalidade como se fosse dentro de uma caixinha, pra mim isso faz muito sentido. Eu saí do curso e pesquisei mais 1 zilhão de vídeos a respeito e, tipo, fico botando apelido em todo mundo. Não tenho limites também. Mas por quê? Porque eu realmente gosto de
de entender essa ideia, né? Se existe essa ciência, não sei se é ciência que chama, mas se existe essa ótica de pensamento, de visão, por que não me aproveitar daquilo ali? Quando eu fiz o coach há 8 anos atrás, nem tinha os nomes que tem hoje, né? Mas eu entendi que eu não precisava ser coach, mas, né, que exercia a profissão, mas que eu precisava aplicar dentro da minha liderança para que as pessoas se inspirassem e vestissem a camisa de uma maneira que, tipo assim, ó, eu conseguisse contagiar. E isso faz tanto tempo que às vezes eu não noto quanto fez diferença eu saber de algumas coisas que eu realmente fui atrás, que eu realmente me dediquei, que foi genuíno o olhar, o sentar com a menina que trabalha comigo e perguntar: o que que tu quer da Mac? Como que a Mac pode realizar os teus sonhos? Então, sempre com essa importância que eu dou pra pessoa que tá ali comigo, é que eu vejo que eu consigo colher o melhor das pessoas dentro da equipe. Então, tipo assim, dentro do que eu venho fazendo, claro que tem um mar de coisa pra descobrir ainda, né? Senão não teria mais graça pra mim. Mas eu realmente vejo muita coisa pra se descobrir. É o que eu percebo, assim. O interesse meu, genuíno, tanto no cliente, em entregar o melhor pra ele, em servir o cliente, também é genuíno com a equipe, né? Então, e eu vejo hoje, com tanta informação que a gente tem, com tantas pessoas falando, né? Hoje, quem tem boca fala lá na rede social, né? Tipo, qualquer um pode falar qualquer coisa. Mas viver na prática e realmente entregar de verdade, e ter pessoas falando: Érica, tu mudou minha vida. Realmente eu consigo ver a diferença de como era antes e como é depois. Todas as coisas que eu pesquisei, que eu fui atrás, que eu fiz um curso, uma coisa ou outra, foi sempre voltado para mim entender, como é que eu saio daqui? Como é que Então, se desenvolvendo. travei? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Acho que a gente pode deixar isso, tipo assim, também dessa nossa conversa como aprendizado. Buscar, por exemplo, porque às vezes a gente meio que tem um excesso, né, de formação ou de conteúdo, de curso e tal, preciso me aperfeiçoar isso, aquilo, e acaba ficando cheio demais, né, daquilo, e nada se aplica. Você fica quase que uma overdose de informação, de conhecimento, e nada é aplicável. Eu acho que é muito interessante o que você falou. Não, eu aprendi coisas, mas eu tirei utilidade de tudo. Né? Um pouco de tudo, alguma coisa eu apliquei. Eu acho que isso que é mais importante. É uma característica minha de tipo assim, ó, tu me ensinou uma coisa agora, eu compreendi, eu saio aplicando. Eu sou muito rápida pra fazer. E aí, muitos empreendedores, né, que, vamos dizer assim, pessoas que se formam numa faculdade com um técnico ali, que sabe todos os passo a passo, pós, não sei o quê. E aí ele não sabe aplicar no negócio. Ele sabe fazer o técnico, mas na hora de vender o produto dele, a ideia dele, na parte do negócio em si, às vezes demora muito pra aplicar. E eu sempre tive essa facilidade, assim, tu me explicou algo, né? Tudo que tu me traz nossa, faz sentido. Eu tento, da minha maneira, com o meu jeitinho, com o meu interpretar daquilo, levar pra Mac. Mas é isso. Chegamos aqui aos finalmente do CambuCast. Não sei se tu quer deixar aí uma outra oportunidade de teu merchanzinho. Aproveita esses minutinhos foi bem finais. Pouquinho, né? Até vendeu. Foi igual o Jequiti, de repente, no meio da tela, ela falava: Mac, compra agora, visite nossas lojas. O pitch. Ó, amanhã, o que eu vou vender de Bob Esponja não tá no mapa. Galera, pra você que tá passando ali no centro de Criciúma, tem um pontinho rosa no calçadão, atrás da igreja, que você precisa conhecer. Joias e semijoias, da melhor qualidade, com um preço bacana. Diga-se de passagem, nosso preço é muito justo, muito bom. Garantia de 1 ano, com o certificado que essa moça produziu. Está impecável aí, ó. Impecável em todos os sentidos. Érica, eu não tenho tempo para ir no calçadão. Minha filha, então você entre em contato com a gente lá pelo Instagram. Tá difícil com essa paquita aqui do lado. Se eu conseguir realizar essa venda, você for. E aí você entra em contato no Instagram, no WhatsApp, e você vai descobrir um universo de joias para todos os momentos,
Momento. Tu sabe de qual os 5 momentos? A gente tem 5 momentos pra mesma mulher. Conta aí, Tami. Momento básica. Momento fashionista. Momento natural. Momento clássica. E o momento única. Apesar, né, dessa participação, você com certeza vai encontrar uns 3 momentos que vai encaixar. De verdade, assim, 3 momentos. Pelo menos. 3 momentos vai te representar totalmente. Você vai enlouquecer com a gente. Não tem como, é um Que colírio coisa pros boa. olhos. Será que rola... Olha aí. Será que rola uma promoção pra quem assistiu o CambuCast de hoje? Se você chegou até aqui, Um cupom? você vai ganhar. Então tá. O quê? O quê? Não, desconto. Sim, óbvio. Um cupom. Qual é o Deixa eu desconto? pensar. Nossa, mas aí, ó, 15%. Não, 15% porque a pessoa chegou até aqui, né? Ela tem que chegar lá e Coitada. dizer o quê? Coitada nada. Ela... Meu Deus. Não, ela aproveitou um conteúdo riquíssimo que ela vai aplicar na vida dela. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Ainda mais, ela poderia sair daqui super Tomara feliz. que ela não vá direto pro final. Né? Ela ainda vai Não vai ganhar saber. um cupom. 15% de desconto, é só dizer, eu assisti o CambuCast. Me dá. 15%. Meu Deus do céu, em todas as mercadorias. Não, vai valer. Tu não vale. Tá. E nem tu, Murilo. Com todo amor do Olha aí, mundo, tu vai ter trabalho. 15% só porque você... Meu Deus. Pronto, tá aí, tá dado. Tá, vamos ainda ver. consegui um cupom pra vocês. Antes dessa tua chamada, a gente podia botar assim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, então agora a gente vai com o merchan com a Erika. Igual o... Sabe, no programa da Eliana, que tinha assim... Meu Deus. Um merchan do... Aquele cara que vendia TechPix. Então tá, gente, eu quero agradecer você que acompanhou mais esse episódio do CambuCast. Fique ligado também nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Cambuca, @CambucaDesign. Você também entra lá no Instagram da Mac Joias. Conteúdo maravilhoso pra você Nem acompanhar. pergunta que é MEK, né? Ó, vamos deixar aqui então registrado. Mas olha só, aqui ainda falando a gente não falou, porque o nome Mac, né? É um nome, vocês já registraram lá no começo e tal. Conta pro pessoalzinho de casa que não sabe de onde que vem o nome. Ah, vamos perguntar assim, né? É tão difícil, né? As pessoas não se tocam, mas é os nossos nomes. Maicon, meu marido Maicon. Meu marido Mike Joia. Meu marido Michael Mac Joias. A gente tem cliente que fala Michael É quase o Mac sobrenome, Joias. né? É. Michael Érica, Mac Joias, a Michael Erika Mac Mac Joias. Joias. Érica, Cauã Cauã Mac Joias. e Só que aí Mateus. depois veio uma outra Criaturinha. membro da família que não estava contemplado no nome. Daí que eles pensaram, olha como é que é hoje em dia, né? O jovem empreendedor vai ter um filho, ele pensa assim, poxa, daí eu vou ter que botar mais um nome na minha marca? Não, o que eles fizeram? Eles fizeram um filho com a mesma letra. Daí contempla a família inteira, entendeu? Então é também o M de Michael e o M de Mateu. Olha que legal. E aí tem o nome, Mac. Curtiu? Deixa o seu like. Então, muito obrigada por participar. Obrigado você que esteve conosco neste CambuCast, mais um episódio. Se você está assistindo pelo YouTube, veja aqui o nosso tchau. Se não, você que está ouvindo, tchau. E até a próxima.